Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo falaremos sobre a rodada de sexta-feira, dia 31 de março, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Você que chegou aqui pela primeira vez, não marca bobeira. Já se inscreve no canal. Quem está com a gente há mais tempo, o time dá aquela moral, dá o likezão, é de graça e ajuda pra caramba. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Sexta-feira chegando, fim de data FIFA, os grandes campeonatos retornando. Um excelente momento para você que ainda não faz parte compor o nosso time do Grupo VIP. Plano mensal a partir de R$ 29,00 por mês. Vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado, clica lá e chega junto. Pelo Grupo VIP você recebe na palma da sua mão, através do Telegram, entradas em pré-live, que são os bilhetinhos montados, né? Duplas, triplas ou mesmo entradas simples com odds de valor e também entradas no ao vivo, de acordo com as oportunidades. Vem fazer parte, tenho certeza que você vai gostar. Bora lá iniciar aqui as nossas análises da sexta-feira, sextou. 15h30 na Alemanha, mas antes, lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única, exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Porém, se fizer sentido para vocês, estamos juntos sempre. 15h30, Bundesliga Alemanha, Frankfurt versus Bochum. Tabela de classificação, Frankfurt na sexta colocação, pega o Bochum 14ª posição. Puxando aqui a Race é o retrospecto das equipes. O Frankfurt em casa, 5 jogos, apenas uma derrota, perdeu para o Napoli, que aliás vem bem demais na temporada o Napoli, empatou outras 2 e venceu 2. Em casa tem uma boa consistência. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 5 de 5, alta probabilidade para gols. Bochum jogando fora de casa, 5 jogos, 4 derrotas, uma tendência forte de derrotas quando joga fora, apenas uma vitória. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 5 de 5. Ou seja, probabilidade para gols bem interessante para as duas equipes, pelo menos em pré-live. No histórico, 5 jogos e o Frankfurt venceu 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, amplo favoritismo para o Frankfurt e todas as partidas com mais de 1,5 gol. Time, aqui eu vejo algumas alternativas, tá? Uma entrada mais conservadora, Frankfurt, empate anula. Pega essa odd, monta num bilhete duplo. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos, também vem em alta probabilidade. Pega essa odd, dá para fazer um bilhetinho. E no ao vivo, se o Frankfurt efetivamente estiver melhor na partida, comprovando o favoritismo, e você tiver uma odd acima de 1,50, também pode ser uma alternativa à vitória seca do time do Frankfurt, tá legal? 15h30 agora na Itália, segunda divisão. Segunda divisão italiana, sempre um pouquinho mais de cuidado, tá bom, galera? Vamos lá, eu tenho aqui Genoa versus Reggina. O Genoa, que joga em casa, está na segunda colocação, Reggina, 7ª posição. Quando eu puxo aqui a Race com vocês, o Genoa em casa dos 5 últimos jogos, venceu 4 e empatou 1, nenhuma derrota. Muita consistência e tendência de vitórias quando joga em casa. Pegando aqui a equipe do Reggina, que fora de casa vem mal. 5 jogos, 4 derrotas e apenas uma vitória. No histórico, eu tenho 5 jogos, 2 vitórias para o Genoa e são 3 empates. Time, aqui a entrada que eu vejo em pré-live com vocês, sem dúvida alguma, é Genoa empate anula, tá legal? Acho sim que tem boas condições de acontecer. Claro, isso aqui é futebol, segunda divisão italiana, mantenham sempre a gestão de banca. 15h45, Bélgica. Eu tenho aqui o Herengen versus Antwerp. Antwerp, terceiro colocado, pega o Herengen lá embaixo, vice-lanterna da competição. Puxando aqui a Race, o Herengen em casa dos 5 últimos jogos não venceu nenhuma, são 3 derrotas e 2 empates. Mesmo jogando em casa, não tem consistência, né? Não tem vitórias. Mercado de gols vem forte, mais de 1,5 gol, 5 de 5, ambas marcam 5 de 5. Antwerp jogando como visitante, uma bela consistência, 5 jogos, apenas uma derrota, são 2 empates e 2 vitórias. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 2 de 5. No histórico, 5 confrontos, todos eles batendo mais de 1,5 gol. Ambas marcam também bem forte, 4 de 5. E com relação aos resultados, o Herengen venceu 1, 2 e eu tenho aqui 3 vitórias para o Antwerp, tá legal? Time,
que eu vejo aqui em pré-live com vocês, tá? O Antwerp, tecnicamente, é uma equipe superior, está melhor na tabela, pega o Herengen, que é vice-lanterna, e mesmo jogando em casa, é um time que tem muitas dificuldades de vencer. Então eu penso sim em Antwerp, empate anula, pega essa odd, monta aí na sua duplinha, é um caminho. Percebemos também que mercado de gols vem muito forte, principalmente para o time da casa. Mais de 1,5 gol, pega essa odd e monta numa dupla, correndo um pouquinho mais de risco para ambas equipes marcarem, tá legal? 16 horas, França, Ligue 1, Olympique de Marseille versus Montpellier. O Olympique vem na segunda posição, 59 pontos, pega o Montpellier, meio de tabela, 36 pontos. Rapidamente puxando a race, Olympique de Marseille em casa não tem uma race tão bonita, são 3 derrotas, um empate, uma vitória, tudo bem, tem jogo de Copa aqui, a gente sabe que jogo de Copa, às vezes as equipes não levam tão a sério, tá legal? Montpellier jogando fora oscila, 3 vitórias, 2 derrotas. Mercado de gols para o Montpellier, mais de 1,5 gol, 3 de 5, o Marseille mais de 1,5 gol vem muito forte, tá? 5 de 5, mercado de gols bem interessante quando o Marseille joga em casa. No histórico, eu tenho aqui um amplo favoritismo para o Olympique de Marseille. 1, 2, 3, 4 vitórias e um empate. Na verdade, 2 empates e 3 vitórias, vai. Enfim, o Marseille leva a melhor. E mercado de gols dentro do histórico, mais de 1,5 gol, 4 de 5. Time, vejo 2 alternativas aqui, tá? Marseille jogando em casa, na segunda colocação, é favorito. Então dá pra gente pensar, assim, em alguma coisa a favor do Olympique. Uma vitória seca, se efetivamente no ao vivo estiver bem na partida e a gente tiver ali pelo menos uma odd de 1,50 para cima, uma entrada mais conservadora, Olympique, empate anula. Mercado de gols, mais de 1,5 gol também vem em alta probabilidade. Campeonato francês, são jogos com gols. Pega esse mais de 1,5 gol, monta numa dupla, também pode ser uma alternativa. Combinado? 16 horas, Inglaterra Championship. Championship é a segunda divisão da Inglaterra, tá legal? Eu tenho aqui Burnley versus Sunderland. Burnley, primeiro colocado, 83 pontos, praticamente com o passaporte carimbado para retornar para a Premier League, que é a primeira divisão, tá certo? Vai pegar o Sunderland, meio de tabela, 53 pontos. Rapidamente puxando a race com vocês, o Burnley não é à toa que está na primeira colocação, 5 jogos, 4 vitórias, apenas um empate. Baita tendência de vitórias. Mercado de gols muito forte. Mais de 1,5 gol, 4 de 5. Sunderland jogando fora, 5 jogos, oscila, 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5. No histórico eu tenho aqui 5 jogos, o Burnley venceu 3, perdeu uma e tivemos um empate. Mercado de gols dentro do histórico, mais de 1,5 gol, 3 de 5. Time, quais são as alternativas aqui? Primeiro, algo a favor do Burnley, joga em casa, primeiro colocado, praticamente aí já na primeira divisão, tá certo? Vem fazendo uma baita segundona, então acho que jogando em casa é bem favorito. Então a gente pode pensar no ao vivo, numa vitória seca para o Burnley, se efetivamente ele estiver melhor no jogo, e também a gente tiver ali uma odd acima de 1,50, uma entrada mais conservadora, Burnley, empate anula, e mercado de gols, mais de 1,5 gol, alta probabilidade. Pega essa odd, monta aí no seu bilhetinho, numa dupla ou tripla, tá legal? Espanha, La Liga, 16 horas, Mallorca versus Osasuna. Osasuna vem na nona colocação, 34 pontos, pega o Mallorca, mesma campanha praticamente, 11ª colocação, com 32 pontos. Rapidamente puxando a race, Mallorca em casa, 5 jogos, 1 empate, 1 derrota, 3 vitórias, boa consistência jogando em casa. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 2 de 5, não vem tão quente. Osasuna jogando fora de casa, também tem um bom retrospecto, perde pouco, apenas 1 derrota, são 3 empates e 1 vitória. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 3 de 5, ou seja, mercado de gols, pelo menos em pré-live, não está tão quente. Time, o que acontece aqui? O mercado ele está dando uma odd de 2 e pouquinho para o Mallorca e quase de 4 para o Osasuna, tá legal? Em pré-live, eu vejo que é um jogo de muito equilíbrio, eu acho que é um jogo equilibrado. Talvez o mercado esteja dando essa diferença de odds em virtude do Mallorca jogar em casa, tá legal? Por esse motivo e pelo Osasuna fora de casa ter muita consistência com poucas derrotas, eu vou buscar aqui um handicap asiático mais um para o lado do Osasuna. O que significa isso? Se o Mallorca vencer o Osasuna até por 1 gol de diferença, você ainda tem o reembolso. Não ganha nem perde. Se der empate ou o Osasuna vencer,
deu green, você ganhou. Agora, se o Mallorca vencer por 2 ou mais gols de diferença, deu red, você perdeu, tá legal? Então aqui, handicap asiático, mais um para o lado do Osasuna. Não confundam handicap asiático com handicap europeu. O único que tem devolução do investimento, reembolso, push, é o handicap asiático, tá legal? 16 horas ainda na Espanha, porém agora a La Liga 2, que é a segunda divisão espanhola, tem aqui Levante versus Zaragoza. Levante, quarta colocação, Zaragoza, 14ª posição. Puxando rapidamente a race, o Levante em casa dos 5 últimos jogos perdeu apenas uma partida e foi para o Atlético de Madrid, que é um time de primeira divisão. Venceu 3 e empatou outra. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 2 de 5, não vem tão quente. Zaragoza jogando como visitante, apenas uma vitória, 2 derrotas, 2 empates, mais de 1,5 gol, apenas 2 de 5, também não vem tão forte para mercado de gols. Geralmente La Liga é um mercado para operar mais under gols, tá? Talvez sempre menos de 3,5 gols, porém não é o que eu quero operar aqui. Aqui eu vou demonstrar para vocês uma outra entrada. No histórico eu tenho 5 confrontos, o Levante venceu uma, perdeu 2 e empatou 2. Ou seja, é um histórico equilibrado. Time, o que eu vejo aqui? O Levante joga em casa, tabela de classificação bem melhor colocado, tem uma race jogando em casa de muita consistência com tendência de vitórias. Temos uma odd interessante de mercado, então uma entrada conservadora, Levante, empate anula, pega essa odd e monta numa duplinha, tá legal? 16 e 15 Egito, tem o jogo do Farco contra a Azuan. Time, jogos do Farco, geralmente eu opero em mercado de gols under 3,5, menos de 3,5 gols, tá? Esse mercado, se sair até 3 gols, você ainda tem o green, não pode sair 4 ou mais, tá legal? Então vamos lá. Pega os jogos do Farco em casa, os 5 últimos, menos de 3,5 gols, 5 de 5. Azuan jogando fora, menos de 3,5 gols, 5 de 5. A odd não é tão alta, é uma odd de 1,15 e 1,20. Então você vai pegar esse menos de 3,5 gols, under 3,5 e monta numa dupla. Pode ser um bom caminho, pelo menos na temporada vencendo. Claro, vai ter um jogo que vai sair aqui 5, 6, 8 gols. Sim, pode ter, é futebol. Mas que na lógica, no contexto do ano e da temporada vem dando certo, isso vem, tá legal? 16 e 15, Portugal, tem aqui Estoril versus Gil Vicente. Time, aqui é um confronto equilibrado. O Gil Vicente vem na 13ª colocação, pega o Estoril 15ª. Puxando a race, o Estoril não faz uma boa campanha jogando em casa. 5 jogos, 4 derrotas, 1 vitória. Vence pouco mesmo jogando em casa. Mercado de gols, o mais de 1,5 gol vem muito forte, 4 de 5. Gil Vicente jogando fora, 5 jogos, 2 derrotas, 3 vitórias. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. Boa probabilidade também para gols. E quando eu venho no histórico, só reforça, né? Eu tenho aqui 5 confrontos, todos eles batendo pelo menos mais de 1,5 gol. Sendo assim, a alternativa que eu vejo aqui em pré-live é trabalhar esse mais de 1,5 gol. Tem uma odd ali de 1,35, 1,40, pega essa odd, monta numa dupla, ou mesmo deixa o jogo começar, 10, 15 minutos, se o gol não sair, essa odd vai subir, vai para 1,50, 1,60. Se o jogo estiver movimentado, agressivo, pressão, chute a gol, escanteio, pode ser uma boa entrada, o mais de 1,5 gol com odd acima de 1,50, tá legal? 21h30, Argentina, River Plate versus União Santa Fé. Aliás, o River Plate, que o Monumental de Núñez, que é o estádio do River, teve uma reforma, né? Cabiam ali antes 55 mil, se não me falha a memória, era um estádio um pouquinho menor que o Morumbi, aliás, muito parecido com o Morumbi. Fizeram uma reforma e agora cabem 83 mil pessoas. Sinceramente, não vejo a hora de retornar para a Argentina para acompanhar uma partida no novo estádio do River Plate. Quem sabe um River e Boca, nós os boleiros, chegamos lá para acompanhar e mostrar tudo para vocês. Chega de resenha, chega de groselha, volta para análise. Tô aqui, desculpa aí, time, vamos lá. O River vem na primeira colocação, 18 pontos, pega o União Santa Fé lá embaixo, 26ª posição com apenas 7 pontos. Rapidamente puxando a race, o River em casa, 5 jogos, 4 vitórias, 1 derrota, não é à toa que está na primeira colocação. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 5 de 5, alta probabilidade para gols. União Santa Fé jogando como visitante, empata bastante, 3 empates, 1 derrota, 1 vitória dos 5 últimos jogos. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 2 de 5, não vem tão quente.
No histórico, eu tenho aqui o River vencendo 1, 2, 3, um empate e apenas uma vitória para o União Santa Fé. Mercado de gols dentro do histórico, mais de 1,5 gol, 4 de 5. Time, vejo duas alternativas aqui, tá? O River é favorito, joga em casa, deve somar mais 3 pontos. Se você tiver uma odd acima de 1,50 e o River efetivamente estiver melhor na partida, dá para pegar essa vitória seca. Pré-live, uma entrada mais conservadora, River empate anula. E também mercado de gols, pode ser uma boa escolha, o mais de 1,5 gol. Time, e ainda na sexta-feira eu separei aqui alguns campeonatos que são muito bons para mercado de gols, tá legal? Começando aqui a Alemanha 2, Bundesliga 2, que é a segunda divisão da Alemanha. 2 partidas às 13h30. Eu não vou fazer jogo por jogo para não ficar extremamente repetitivo. Mas qual que é a tocada aqui? Quem não puder operar ao vivo, fique esperto no pré-live, né, antes da partida, no mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Esses campeonatos geralmente saem esses gols, tá legal? Quem estiver ao vivo, fique esperto no primeiro tempo. O jogo começou com agressividade, chute a gol, escanteio, dá para tentar o over meio gol HT, que é um golzinho no primeiro tempo, com uma odd acima de 1,50, tá legal? Vamos a eles. Como falei, na Alemanha 13h30 eu tenho 2 partidas, na Austrália 5h45 da matina e às 23 horas também temos jogos. Holandinha é a segunda divisão da Holanda, tá? Várias partidas aqui às 15 horas, depois eu vou abrir aqui o Pexole com o Trash para falar um pouquinho mais com vocês. Tenho também às 9h30 Singapura, 2 partidas. Singapura é tempestade de gols, tá, time? E para fechar na Suíça, segunda divisão, 2 partidas, 14h30 e às 15h15. Anotem essas partidas, são jogos geralmente com muitos gols. Como eu falei, eu vou abrir aqui o Pexole com o Trash. Por que você está mostrando essa, Marco? Vamos lá. Estou mostrando essa partida porque, na verdade, aqui é um jogo dos opostos. Eu tenho o Pexole, que é o primeiro colocado, enfrentando o lanterninha da competição, que é o Trash, tá? Vou mostrar para vocês a race do Pexole em casa. 5 jogos, 5 vitórias. Baita tendência de vitórias. Mercado de gols, pancadaria, tá? 2-0, 13-0, 4-1, 4-1, 2-0. Pega o Trash, que jogando fora, perdeu 3, empatou 1, ganhou apenas 1. E mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. Aqui é jogo que o Pexole é favorito e é jogo para mais de 1,5 gol, tá legal? Abri essa só para demonstrar para vocês. Gosto de todas as outras partidas que eu mostrei anteriormente, tá legal? Bora lá que eu já falei demais, vou falar, hein? Sexta-feira, gradinha bacana, vai dar para operar legal, boas oportunidades. Montamos uma duplinha aqui, com muito carinho, sempre para vocês. E a composição da dupla de hoje é... Na Alemanha, no confronto entre Frankfurt e Bochum, eu vou aqui de dupla hipótese para o Frankfurt e o jogo com mais de 1 gol. E na Holandinha, que é a segunda divisão, no confronto entre Pexole e o Trash, eu vou na vitória do Pexole, que é líder do campeonato, pegando o lanterninha, e jogo com mais de 1 gol. Se tudo isso der certo, odd de 1,63. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a presença de vocês. Se de repente esqueceu de dar o likezão, senta o dedo aí no like, que é de graça e ajuda demais. Se puder, faz um comentário, compartilha o vídeo com os amigos. Te espero amanhã, até porque amanhã é a rodada do Sabadão, aquela rodada gigantesca, cheia de oportunidades. Deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações, te espero amanhã. Fui.